Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um replante de uma Phalaenopsis, que é justamente aquela Phalaenopsis que eu falei para vocês que eu não estava muito otimista com o substrato, que foi aquela Phalaenopsis que eu fiz o replante no tecido, mas não é aquela do tecido, essa daqui, ó, não é essa aqui que está florida, é esta daqui, ó, nesse tipo de tecido aqui, que na verdade um tecido que se despigmenta, diferentemente desse daqui, que é um tecido pigmentado, porém, em contato com a água ele não se despigmenta. E esse daqui, ele é um tecido que ele, quando entra em contato com a água, ele se despigmenta. E isso estava me deixando um pouco aperreado, porque, como eu havia falado para vocês, a orquídea ela se desenvolveu bem, olha só, muitas raízes, porém, as raízes ficaram assim, dessa cor, da cor do tecido. Mas antes de mostrar o processo para vocês, eu gostaria de pedir aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito e está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados daqui para frente, quando eu publicar vídeos novos. Deixe suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas e dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um de vocês. É uma honra estar tirando as dúvidas de vocês dentro das minhas possibilidades. Eu não tenho nenhum problema em responder ninguém, seja lá qual for o veículo de informações. Então, podem me chamar, quem já me acompanha em outras redes sociais, podem me chamar, que eu farei muito gosto em estar dialogando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, essa daqui, como eu já mostrei anteriormente, é a minha Phalaenopsis. Ela estava se desenvolvendo muito bem. Mas, desde o início, quando eu percebi que o tecido estava se despigmentando e as raízes estavam meio que absorvendo esse pigmento, eu comecei a ficar meio preocupado, né? De isso lá para frente vir causar algum problema para a orquídea. E de fato isso começou a acontecer. Olha só isso aqui, ó. Na verdade, não é que causou esses furos aqui. Esses furos, na verdade, inclusive eu mostrei, eu tenho até em outro vídeo aqui no canal, mostrando o momento que eu removi essa mancha e eu fiz a cicatrização com o esmalte de unha. Só que a folha, ela continuou surgindo manchas, tá vendo? E eu comecei a perceber nos últimos dias que esse tecido, no momento que faz a rega, ele começa a criar uma gosma. Eu acredito que é a substância aqui, né, do pigmento, que reagindo aqui com a água, começou a formar uma substância que, pelo que eu estou percebendo, não faz nenhum bem para a orquídea. Esse tecido aqui, pessoal, eu utilizei, ele não, apesar de ser um tecido pigmentado, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, essa outra aqui também. Apesar de ser um tecido pigmentado, eu até já mostrei em outros vídeos para vocês. Apesar de ser um tecido pigmentado, você vê aí o tecido na coloração rosa, mas é um tecido que, em contato com a água, ele não se despigmenta. Ele não libera pigmento.
Então as raízes das orquídeas continuaram da mesma cor e o tecido não mudou de cor. Eu rego, ele seca e ele continua bem interessante, né? Do jeito que eu fiz o replante da orquídea. Esse daqui mudou de cor, olha para isso. De rosa ele acabou ficando preto. Então, eu creio que isso foi o problema da orquídea. Então a orquídea está com a folha cheia de mancha. Essa folha aqui eu vou cortar aqui e eu vou fazer o replante dela. Eu vou mudar desse tipo de substrato. Vou fazer aqui uma limpeza nas raízes e vou fixar nessa placa de cerâmica. Orquídea Phalaenopsis na placa de cerâmica se desenvolve muito bem. Eu tenho aqui até uma para poder mostrar. É uma Phalaenopsis pré-adulta. Olha como está essa Phalaenopsis aqui, se desenvolvendo muito bem. Olha essa folha jovem. Olha a quantidade de raízes saudáveis e grossas. Tá vendo? Então ela está se desenvolvendo muito bem. Então, eu venho falando em outros vídeos que a partir de um certo tempo eu venho mudando as minhas orquídeas para esse tipo de substrato. Esse tipo de substrato é um substrato inerte, é um substrato seco e as orquídeas gostam muito desse tipo de substrato, as orquídeas epífitas. E a gente não precisa ter aquela preocupação de estar fazendo replantes e mais replantes a cada 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, porque não apodrece, diferentemente dos outros tipos de substratos, como eu tenho outras orquídeas, porque aquilo ali acaba sendo um problema, porque a orquídea ela vai se desenvolvendo bem, mas aí a partir do momento que o substrato começa a se deteriorar, ele começa a causar prejuízos para o desenvolvimento da orquídea. Então é por isso que eu estou mudando o meu cultivo para as placas de cerâmica, e com essa Phalaenopsis aqui que está com problema, não vai ser diferente. Eu vou mudar para esse tipo de substrato. Vou precisar aqui tesoura, isqueiro, faca, barbante e a placa de cerâmica, a pasta de dente. Para poder, eu vou cortar a folha aqui que está comprometida, vou selar para cicatrizar com a pasta de dente ou gel dental, tanto faz. A faca, porque eu vou precisar aqui talvez para poder cortar alguma coisa. O isqueiro e a tesoura. O isqueiro é para poder esterilizar a tesoura para poder eu cortar a folha da orquídea. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá tentar desgrudar essas raízes daqui. O isqueiro, olha pessoal, a gente pode estar utilizando maçarico, pode estar utilizando álcool 70, pode estar utilizando água sanitária, mas eu prefiro ainda o fogo, porque o fogo esteriliza muito melhor. Esfriou um pouco, vou pegar aqui e vai ficando mais. Pronto. Vou tentar, vai danificar um pouco as raízes, porque tem muitas raízes aqui dentro. E era para eu ter molhado, mas eu não quis prejudicar. Eu acho que eu vou quebrar esse coquinho aqui. Na verdade era para eu ter trazido um martelo. Pessoal, eu vou quebrar aqui para facilitar. Então, pessoal, eu fui quebrar a amêndoazinha do coco. E olha só como estava. Então, o desenvolvimento das raízes é muito bom. Olha para isso aqui como está. Então, as raízes estavam saudáveis, inclusive crescendo, porém ficou com uma coloração rosa. Então, as raízes elas envolveram o tecido e grudou na amêndoa do coco. As únicas raízes podres que tinham aqui dentro foram as antigas. Então eu removi, também já fiz
a lavagem para adiantar aqui o vídeo. Lavei, né, tirei o excesso de pigmento que estavam nas raízes. Quando eu vi isso, pessoal, me veio algo na cabeça, né? Como aquelas Phalaenopsis que o pessoal coloca aquele pigmento para poder elas ficarem azuis. Nesse caso aqui, como as raízes absorveram o pigmento, eu fico imaginando que poderia interferir na floração. Como ela é uma orquídea branca, como essa daqui, vendo? Exatamente nessa tonalidade. Possa ser que essa flor ela não visse tão branca como antes, né? Isso é uma suposição a essa possibilidade, já que ela absorveu a pigmentação rosa do tecido. Agora não, porque eu removi, vou fixar ela na placa de cerâmica e creio eu que isso não vai acontecer. Removi aqui tudo, vou esterilizar aqui a tesoura e vou cortar esses fiapos de raízes. Esterilizar com o isqueiro, mas a gente pode estar fazendo isso com um candeeiro, com o maçarico. Isso aí vai depender da disponibilidade de cada um. Danificaram as raízes, infelizmente isso acontece, não era para acontecer. Raízes bem grossas, eu fiquei bobo com isso aqui. Olha a grossura dessas raízes aqui dentro. Mas agora ela vai ficar maravilhosa nessa placa de cerâmica. Raízes bastante bifurcadas aqui. Eu só removo, pessoal, aqui as raízes, as que estão danificadas, mas as raízes que estão saudáveis, eu não removo. Qual a necessidade de mexer no sistema radicular da orquídea? Quanto melhor estiver o sistema radicular, mais a orquídea vai se desenvolver bem. Então, olha só a quantidade de raízes. Removi apenas as raízes que estão ruins. E esse negócio de remover quase todas as raízes para nascer raízes novas, cada um faz como acha que deve, entendeu? Mas eu não faço, porque eu acho que... na verdade, eu vejo que a orquídea sofre muito. Então, eu prefiro remover o mínimo possível, agredir o mínimo possível a orquídea. E até mesmo porque essas raízes antigas, pessoal, essas que estão saudáveis ainda, elas vão se bifurcar e elas vão ajudar no desenvolvimento. Muitas vezes até antes de novas raízes se desenvolverem, elas já se bifurcam, já começa o processo de absorção de água e nutrientes para poder dar condição para que a orquídea ela comece a desenvolver novas raízes. Eu não falei, mas eu vou também precisar de um pedacinho de tecido. Esse tecido a gente pode substituir também pelo esfagno. Eu não utilizo muito esfagno aqui, pessoal, porque aqui na minha região não encontra esfagno, né? A gente não encontra esfagno para poder a gente comprar. Então a gente tem que comprar pela internet, né? Só que às vezes acabam não sendo viável pelo preço do frete, né? O frete acaba sendo muito caro pela quantidade que a gente precisa.
E aí eu acabo utilizando o tecido. Então, desse mesmo modo que eu utilizei aqui para poder replantar essa orquídea. Então aqui eu vou utilizar esse tecido apenas para poder reter um pouco de umidade, para que a orquídea possa se fixar aqui na placa de cerâmica. E é um tecido que, apesar de ser verde, mas esse pigmento também em contato com a água, ele não, esse tecido ele não se despigmenta. Então, essa preocupação eu já estou tendo com todas as outras orquídeas que eu estou fixando novamente. Vou ver se eu coloco. Eu não vou colocar do ladinho, só mesmo para poder ela ter umidade. Uma outra questão, pessoal. Nunca a gente colocar a orquídea assim. Nunca a gente colocar a orquídea em pé para não acumular. Isso aqui vai. Vou tirar essa orquídea daqui. Se colocar a orquídea assim, vai acumular água aqui na axila das folhas e isso pode ser prejudicial para a orquídea. Talvez aqui na minha região não, porque a água evapora muito rápido, aqui não acumula água. Eu rego as orquídeas agora, como por exemplo essa daqui, ó. Rego ela assim e ela imediatamente, 10, 20 minutos já secou, não acumula água. Mas em regiões úmidas isso pode ser um problema. Mas aqui na minha região eu não tenho problema com isso. Mas é bom evitar. E dessa vez agora eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu já vou colocar a orquídea dessa forma. Vou colocar ela dessa forma, já para não acumular água. Mas isso também, naturalmente, né, a orquídea também ela já desenvolveu adaptações. E até mesmo não é nem tanto essa questão. Porque, de certa forma, a orquídea ela tende, quando ela florescer, o peso da floração acaba fazendo com que ela vá pendendo. E aí, à medida que ela floresce, ela terminou a floração, mas aí ela não volta mais para da forma como ela foi fixada. Ela já fica pendida e isso aí vai se repetindo e ela tende a ficar dessa forma assim, porque é como ocorre lá na natureza. Vou amarrar aqui. Vou retirar aqui a quantidade de barbante que eu preciso. Uns 3 metros por aí. Vou fazer um nó aqui, dar um nó, deixar uma ponta para poder fazer a amarração final. Essa parte aqui, pessoal, é a parte mais que quando a gente tem alguém para ajudar, para colocar o dedo, é melhor. Aí a gente tem que se valer como pode quando a gente está só. Não ficou muito bem apertado, não. Quando a gente vai fazer a amarração, não tem jeito que... Eu poderia fazer a caminha, isso, de esfagno ou de tecido. Acho que assim vai ser melhor. Cultivar orquídea, pessoal, é muita calma. Aqui agora vou dar o nó final. Ficou bem firme, ó, pessoal.
Olha só como ficou firme, do jeito que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte. Esterilizar aqui a tesoura. Novamente. E vou cortar aqui a folha que está comprometida, a partir de onde ela está comprometida. Prontinho. Pasta de dente. Pronto. Selado para cicatrizar. Prontinho. Deixa eu limpar aqui o dedo. Era para eu ter trazido algo para poder limpar, mas a gente vai no improviso mesmo. Então a orquídea ela vai ficar dessa forma. Aqui agora pode pendurar e a orquídea vai se desenvolver. Aqui eu creio, tenho quase certeza que ela não vai ter mais problemas. Raízes expostas, que é o que a orquídea precisa. Tá vendo, pessoal? Esse cultivo na placa de cerâmica tá me deixando bastante otimista. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de sentar o dedo naquele joinha. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal, suas sugestões. Faça suas perguntas. E eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês na medida do possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.